Shalom, Braha. Eu sou Nelson Horta, esse é o canal Torá Beanus, canal dedicado ao estudo da Torá de leigo para leigo, buscando conhecimento, buscando entendimento e poder crescer junto. Nós estamos estudando no ano de 5.783, a Parashá agora de Vayera, que é Gênesis 18 a 22, e a Haftará de Vayera, 2 Reis 4, de 1 a 37. Que o Eterno Deus nos abençoe e possa falar aos nossos corações, aquilo que Ele quer nos entregar nesse ano. Que o seu coração esteja aberto para poder entender e poder crescer mais um pouquinho agora. Assim a gente começa. Gênesis 18. E apareceu-lhe o Eterno junto a Eloné Manré. Estava sentado à porta da tenda, quando esquentava o dia. E alçou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. E viu, e correu ao seu encontro desde a porta da tenda, e prostrou-se em terra. E disse: Meu Senhor, se tenho achado graça a teus olhos, rogo-te, não te passes de teu servo. Que seja trazido, por favor, um pouco d'água, e lavai vossos pés. Recostai-vos embaixo da árvore. Tomarei um pedaço de pão, e sustentai vossos corações. Depois ireis diante, já que passaste a vosso servo. E disseram: Assim farás, conforme falaste. E apressou-se Abrão na tenda, onde estava Sara, e disse: Apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz tortas. E as vacas correu Abrão, e tomou um bezerro tenro e bom, e o deu ao moço, que se apressou em prepará-lo. Tomou manteiga, leite e bezerro que preparou e pôs diante deles. E ele ficou de pé perto deles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram: Onde está Sara, tua mulher? E disse: Ela está na tenda. E disse: Voltarei a ti como esta hora que vives, e eis que terá um filho Sara, tua mulher. Sara escutava a porta da tenda e estava atrás dele. Abrão e Sara eram velhos e avançados em anos. Havia cessado a Sara o costume das mulheres. E riu Sara entre si, dizendo: Depois do meu envelhecer haverá para mim rejuvenescimento? E se meu senhor é velho? E disse o Eterno a Abrão: Por que se riu Sara, dizendo: Como é verdade que darei à luz se eu envelheci? Existe oculto de Deus alguma coisa? No prazo fixado a ti, como esta hora que viveis, Sara terá um filho. E negou Sara, dizendo: Não me ri, pois tive medo. E disse: Não é assim, pois tu te riste. E levantaram-se dali os homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para acompanhá-los. Nós temos um ensinamento aqui que é tão forte que ele é repetido na escritura cristã. Não me lembro qual é o livro, mas falando sobre a hospitalidade, que Paulo escreve que nós devemos sempre exercer hospitalidade, porque alguns, citando essa passagem, receberam anjos pensando que eram homens. A gente nunca deve esquecer disso. Vamos lembrar, e vamos ler daqui a pouco, coisa que eu já comentei, que o que mais chamou a atenção de Deus em Abraão foi a sua força, necessidade e vontade de exercer justiça em todos os níveis. Ou seja, Sedaká e Mitzpat. Nós vamos ler daqui a pouco isso. E aqui, Abrão fazia exatamente isso. Ele tinha uma tenda para poder receber os viajantes. É dito que essa tenda tinha abertura em todos os lados. Para onde quer que passasse uma pessoa, ela era bem recebida. Ou seja, então isso é um ensinamento para que a porta da nossa casa esteja sempre aberta. Nós devemos estar sempre preparados para receber as pessoas. Mas não só a porta da nossa casa, mas também a porta do nosso coração. Nós vivemos dias em que as pessoas são extremamente superficiais, procurando só aparência, só forma física e aparência econômica e financeira. A realização das pessoas está sempre no corpo, nos bens, no dinheiro e na honra que elas podem ter. Há um rabino vivo ainda que é considerado
o rabino mais sábio dos últimos 100 anos, né? O nome dele é Stein Salz, Adir Stein Salz. Ele faz um comentário do Talmud fantástico, né? Então é considerado o maior talmudista dos últimos 100 anos. E ele foi entrevistado por uma repórter da Globo, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, e ela perguntou para ele se ele achava que a humanidade mudou nos últimos 1500 anos, né? Que é do tempo em que o Talmud foi terminado, né? Ou seja, foi compilado, porque ele é a Torá oral. Ele falou, se você me perguntasse se fosse 1 milhão de anos, né, ou 500 mil anos, foi mais ou menos o que ele respondeu, eu poderia até dizer que houve uma mudança, mas o homem não mudou nada. O que o homem busca hoje? Né? E ele cita 3 deuses pagãos. Né? Cita Mamon, que é o nome do dinheiro em aramaico, né? Que é uma entidade espiritual. E cita Cleop, que é uma deusa grega, da deusa do grito, né? Ou seja, que é relativo à fama, né? E cita a deusa do sexo. Né? Então, o que as pessoas buscam hoje? Né? Você vê espalhado na mídia, vê espalhado nas propagandas, nas conversas, né? Em tudo aquilo, principalmente onde você não tem uma religiosidade, um temor grande. Sempre é dinheiro, sexo e fama. Né? Você vê os artistas. Hoje em dia a coisa está mais exacerbada ainda. Então, Avraham nos traz uma posição no mundo muito parecido ao que é esse de hoje. Né? A diferença em que os ciclos sociais, os ciclos das sociedades, essas coisas estão mais altas ou estão mais baixas, dependendo do grau daquela sociedade. E você pode reparar que quando isso está muito, muito alto, é sinal que a sociedade vai cair. Há uma ruptura na sociedade, porque esses padrões, eles são do sentido natural do homem. Ou seja, o sexo é para a gente se procriar, nos dá prazer, nos dá alegria, né? O dinheiro é para nos dar conforto e tranquilidade, ou seja, e a fama, vamos falar assim, para a gente ser reconhecido. Então, se você fala nesse nível, é super tranquilo. Você tem seu cônjuge e você tem o seu relacionamento com ele, com ela, de uma forma tranquila. O sexo, não só para te dar filhos, mas te dar paz, te dar tranquilidade, te ajudar a viver. Né? Você tem o seu suprimento financeiro para poder pagar seus compromissos e ter mais do que o suficiente para ajudar quem precisa. Né? Por isso é uma mitzvah buscar riqueza, mas com essa intenção, com essa kavaná. Né? Porque se você vê, você precisa de muito pouco para sobreviver. Não só sobreviver, mas para viver e viver bem. Né? Eu vejo no meu caminhar pessoas que eu conheci muito ricas, né? Que alcançaram muita coisa e que mais para o final da vida elas já buscam mais a simplicidade, porque viu que tudo aquilo que tiveram, né? As sábias, lógico, né? Tudo aquilo que tiveram não acrescentou tanto na sua vida. Mas a questão das conquistas pessoais e o relacionamento com as pessoas, o engrandecimento de conhecimento e de divisão desse conhecimento. Ou seja, esse crescimento de caráter, de valores, para elas é muito mais valioso que a verdade. E a fama está em ser conhecido. Então, como a gente fala hoje em ter network, ou né, ter relacionamento. E o relacionamento é muito bom, a gente é gregário, nós somos um ser gregário, nós precisamos ter relacionamentos e queremos ser conhecidos. Mas quando a coisa passa do normal, ela vai chegando em momentos em que se torna uma idolatria. Como o dinheiro, pessoas que só pensam no dinheiro, que só têm dinheiro, chegam na idade muito avançada e pensam em acumular e nunca dividir, e nunca ajudar. Alguns não querem nem acumular mais, mas nem pensa
em ajudar alguém, né? Nem quer ajudar alguém, né? Isso dói no coração dele, ser uma idolatria, né? Da mesma forma o sexo, a pessoa, eu lembro que eu conheci um homem há muitos anos atrás, um cliente meu, que estava no adultério, era um empresário muito rico, nessa época estava com 50 e poucos anos, e queria ter sexo extramarital de tudo quanto é forma, buscando, porque achava que em 10 anos não estava mais, vamos falar, funcionando, né? E que ele precisava curtir o máximo possível. Acabou destruindo o casamento e tendo uma vida muito complicada e sofrendo muito por causa disso, porque perdeu a noção do que era o prazer sexual. E outros que desejam tanto a fama que acabam se defamando, né? Porque precisam tanto estar no holofote, precisam tanto ser conhecidos, precisam tanto ser superior às outras pessoas, que acaba tropeçando nisso. Então Abraão tinha uma consciência muito grande sobre o que é relacionamento e o que é valor. Embora a Torá ainda não tivesse sido escrita, ela estava completamente no seu coração e revelada a ele. E as suas atitudes demonstram isso, né? Você já tinha leis na terra, porque o Senhor sempre estabeleceu a Torá nas leis da natureza. Isso que a gente tem que entender. Você tem, não é uma questão de pragmatismo ou causalidade, né? Mas a natureza, as leis da natureza nos estruturam. E nós devemos segui-las e enxergar Deus na natureza. Ou seja, esses valores naturais que estão dentro de nós, porque, como é dito, a Torá é escrita no nosso coração. Então nós temos que buscar reconhecer dentro disso como que fosse uma lanterninha vermelha que sempre apita, falando: toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, vem, faça isso, que isso é bom. Sabe, se nós temos um coração puro e não estamos envolvidos nessas três coisas, né, citadas, de querer dinheiro demais, querer fama demais ou querer sexualidade demais, né, fora dos limites estabelecidos dentro da nossa consciência, a Torá ela aparece dentro do nosso coração e a verdade ela reina. Então essa tranquilidade de Abraão, ou seja, a serenidade de Abraão de andar com Deus e de buscar aquilo que é justo e verdadeiro, levava a ser conhecido como um homem que representava a bondade na terra, né? Há um midrash, né? uma historinha que conta que o atributo de Hesed, né? Ou seja, o atributo de bondade, chega para Deus e fala: enquanto Abraão estiver andando na terra, eu não tenho o que fazer. Então, para você entender o quão bom era Abraão, ou seja, quanta justiça ele buscava, né? Quanta bondade ele buscava para tudo que ele fazia, e tinha isso com serenidade no coração. Ele não fazia isso para poder justificar algum pecado seu, pelo contrário, fazia porque ele amava servir. Nesse momento que ele estava aqui, ele tinha acabado de ser circuncidado, tinha 3 dias que tinha sido circuncidado, e a circuncisão era feita na pedra, na faca, não tinha anestesia, né? E se sabe que o 3º dia, né, como é comentado lá na frente, é o dia mais doloroso. E Abraão estava ali no meio-dia, na hora mais forte do sol, sentado esperando pessoas que passassem para ele poder receber. E vem aqueles 3 homens, aqueles 3 anjos, né, que os rabinos identificam como Gabriel, como Micael e como Uriel, se eu não me engano, né, que cada um veio para fazer uma ação, né, já que os anjos são espíritos ministradores, né, são emanações ministradoras, né. Um veio para curar, outro veio para trazer a profecia para Sara, para trazer a notícia do nascimento, né, e o outro veio para destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão identifica aqueles anjos, porque ele se dirige ao anjo maior, ao que parece ser chefe, não como Adoni, ou seja, meu Senhor. Me fala Adonai, né? E Adonai, embora também seja meu Senhor, né, meu grande Senhor, também é um dos nomes de Deus,
né, que a gente traduz por eterno. Então, Abraão estava ali impactado com aquela presença, por causa do nível de santidade dele ao fazer a circuncisão é muito alta. Então, aquela obediência tinha acabado de fechar o acordo com Deus, a aliança com o Senhor, em que ele circuncidou a todo mundo no mesmo dia, como nós vimos na paraxá passada. Né? E ele estava ali no terceiro dia, ou seja, toda a tribo, estava todo mundo ali de resguardo. Mas Abraão estava do lado de fora para poder receber. E ali ele recebe aqueles homens e por essa dignidade, por esse mérito daquele que ele fez. Então, voltando, quando nós recebemos, quando nós abrimos a porta das nossas casas, quando nós entregamos nosso coração para fazer o bem para as pessoas, esse grande mérito nos alcança. Então, esse é um ensinamento de Abraão para nós, muito grande. Então, nós devemos sempre buscar isso. A porta da sua casa tem que estar sempre aberta. Mas o seu coração tem que estar sempre aberto para poder receber quem passa. Para que você possa trazer boas notícias, boas novas a essas pessoas. Para ajudar, porque sempre vai ter alguém que está precisando mais da ajuda do que você. Você pode ter certeza disso. Né? Há um ditado daquela região que fala: ninguém é tão rico que não tem o que receber, nem tão pobre o que não tem o que dar. Sabe? Então, quando você se abre, você vê que você é uma pessoa rica. Você vê que você é uma pessoa satisfeita, porque há pessoas que estão realmente perdidas, que estão precisando de muita ajuda. E uma coisa que nos deixa muito chateado, né, que muitas vezes você quer ajudar, mas as pessoas funcionam como mendigos. Só vem a você quando estão num aperto muito grande, quando estão precisando daquele alimento, seja aquele alimento espiritual ou mesmo físico, naquele momento. Satisfez a sua fome, limpa a boca, vai embora e continua agindo errado do mesmo jeito. Depois volta, porque a barriga não dói só um dia. Mas isso faz parte do erro da natureza humana. Né? Não é da natureza, mas do erro que acompanha a natureza humana. Então, a nossa obrigação é poder querer e poder ajudar essas pessoas, até que elas realmente cheguem a um ponto que elas passem a andar sozinhas. Por isso que, quando você fala aquele ditado, se a pessoa te pede um peixe hoje, se você der o peixe, ela vai matar a fome de agora. Mas se você der a vara e o anzol e a isca e ensinar ela a pescar, ela vai se alimentar para o resto da vida. Mas as duas coisas têm que ser feitas. A fome imediata tem que ser saciada e depois o ensinar a caminhar. Só que esse ensinar, ele tem um tempo e as pessoas têm que caminhar junto com você. E você junto com aqueles que são mais sábios do que você. E isso que nos faz agregar, isso que nos faz crescer, isso que nos faz chegar a um lugar necessário. Portanto, a gente não pode ficar fechado só em nós mesmos. Se você fecha dentro do seu mundo, você se torna como que um quarto fechado e acaba morrendo ali na escuridão por falta de ar, por falta de comida, porque nós precisamos ajudar as pessoas. Quando nós ajudamos a nós mesmos também. Que Deus te abençoe ricamente, sabe? Que haja grande paz e bênção no seu coração, na sua vida, que você possa entender, sabe, que abrir as portas do seu lar é abrir as portas do céu para que você possa entrar nele também. Shalom Braha.